Como a internet realmente funciona. Tipos de redes. Você já parou para pensar como a internet realmente funciona? Que tipo de magia te permite se comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo em tempo real? A verdade é que existem vários tipos diferentes de rede, cada uma com funções, limites e usos específicos. Entender isso muda totalmente a forma como você enxerga a internet. Em apenas 8 minutos, eu vou te explicar como funcionam os principais tipos de rede, desde as redes pessoais e locais até as redes globais e privadas, como VPNs, cabos submarinos e muito mais. PAN, rede pessoal. Ou rede de área pessoal é o tipo mais simples e limitado de rede. Ela conecta dispositivos dentro de um alcance muito curto, geralmente até 10 metros, usando tecnologias como Bluetooth, NFC e conexões físicas como cabo USB. E só para você entender, a maioria dos tipos de redes são classificados pelo alcance físico que cobre. E nesse critério, o PAN é o menor de todos. Você usa esse tipo de rede praticamente o tempo todo, mesmo sem perceber. Por exemplo, quando você conecta o seu celular a fones de ouvido do Bluetooth, a conexão entre eles acontece por PUM. Exemplos de PAN no dia a dia. Conexão Bluetooth. Quando você conecta o seu celular a fones de ouvido do Bluetooth, a conexão entre eles acontece por PAN. Pagamento por aproximação. Ou até quando você faz um pagamento por aproximação com um cartão ou um celular usando NFC. Isso também é uma rede PAN. Transferência via cabo. Ou até quando você conecta o seu celular no seu computador com o cabo USB para transferir fotos ou vídeos. Mesmo sendo por fio, ainda é uma rede PAN. O futuro das PANs. Em medida que os dispositivos como smartwatches, anéis inteligentes e até óculos com câmera se popularizam, o PAN vai se tornando quase que como uma rede pessoal no seu corpo. Inclusive, já existem experimentos com PANs corporais, onde a própria pele humana funciona como condutor de dados entre dispositivos. E outra curiosidade, a comunicação entre dispositivos médicos, como marcapassos inteligentes, monitores de glicose ou sensores cardíacos também acontecem via PAN, porque precisa de um alcance pequeno, mas constante. LAN, rede local. A rede LAN ou rede local conecta dispositivos num espaço pequeno, casa, escritório, escola. Ela usa principalmente cabo de internet, que são super rápidos e estáveis. Nada de interferência como acontece no Wi-Fi. Imagine um escritório pequeno. Todos os computadores e até a impressora estão ligados a um switch que é tipo um hub que organiza o tráfego entre eles. Vantagens da LAN. Baixa latência. Isso permite que qualquer PC mande um comando pela impressora sem problemas. Essa estrutura garante baixa latência. Isso significa que os dados vão e voltam numa velocidade muito rápida. Ideal para atividades exigentes. Por isso, a LAN é perfeita para jogos online, edição de vídeo colaborativa e transferência de arquivos grandes, onde o atraso é problema. Segurança. Outro ponto é que as redes locais são seguras porque estão isoladas de redes maiores, como a própria internet, e isso facilita muito o controle de acesso. Desafios da LAN. Mas tem um lado ruim, a organização dos cabos. Se os fios estiverem soltos, emaranhados e sem etiqueta, a manutenção vira literalmente um inferno. Por isso, é comum usar canaletas, hacks e até cores diferentes de cabos para manter tudo no lugar. E nem sempre a LAN é só com cabo. Hoje, a maioria das redes locais mistura Wi-Fi com cabo internet. Assim, o seu notebook, smartphone e impressora podem estar na mesma rede, mesmo se alguns estiverem sem feit. Rede local sem fio. WLAN é basicamente uma LAN, só que sem cabos. Seu smartphone, notebook e Smart TV se conectam ao mesmo Wi-Fi. Isso é uma WAN. A grande vantagem é a mobilidade. Você não fica preso no lugar. Pode andar pela casa, escritório ou cafeteria e continuar conectado. Limitações da OL. Ping mais alto. Mas tem um problema, o ping geralmente fica mais alto. Isso atrapalha em jogos competitivos em transmissões ao vivo, onde cada milissegundo importa. Conversão de dados. Por exemplo, em um jogo online, o seu comando sai do dispositivo, vira uma onda de rádio, vai para o roteador que converte de volta em dados. Esse vai e volta somado à conversão são o que aumenta o tempo de atraso. Interferência. E além de tudo isso, o Wi-Fi sofre interferência. Outros aparelhos eletrônicos, paredes e a distância do roteador podem diminuir a velocidade e a estabilidade da conexão. Segurança em OL. Outro ponto é segurança. WLAN são mais vulneráveis que LAN com carro. Por isso, usar senhas fortes e criptografia WPA3,
ou pelo menos a WPA2, é essencial para evitar invasores. Hoje a maioria das redes usa roteadores que combinam LAN e WLAN, criando uma rede híbrida. Você pode ter o seu PC no cabo internet e o celular no Wi-Fi, ambos acessando a mesma rede local. CAN, rede de campus. CAN é uma rede que conecta vários prédios dentro de uma área limitada, tipo universidade, hospital ou complexo industrial. Ao contrário da LAN, que cobre só um prédio ou uma sala, a CAN abrange todo o campus com vários prédios ligados entre si. Isso é possível porque o Wi-Fi é espalhado por vários pontos de acesso chamados de access points, que ficam entre prédios diferentes. Esses pontos estão ligados por cabos ao roteador principal, garantindo conexão estável em toda a área. Funcionamento da CAN. Dormitório. Por exemplo, se você estiver no dormitório da universidade. Pontos de acesso. Consegue acessar biblioteca digital ou enviar trabalhos para o professor. Biblioteca. Porque está conectado à rede do campus, mesmo estando longe do prédio principal. Mas essa rede possui um controle rigoroso. Só quem é autorizado. Alunos, funcionários e professores conseguem acessar essa rede. É uma rede fechada para proteger os dados e os recursos internos. Se você tentar acessar a rede do campus sem permissão, você não vai conseguir entrar e nem acessar os seus serviços internos. MAN, rede metropolitana. MAN cobre uma área grande, tipo uma cidade inteira. Ela é responsável por distribuir internet e comunicação para bairros, empresas e casas espalhadas pela cidade. Para isso, normalmente usa-se cabos de fibra ótica. Esses cabos são finos, transparentes, mas carregam dados na velocidade da luz. Infraestrutura da MAN. Cabos de fibra ótica. Esses cabos são finos, transparentes, mas carregam dados na velocidade da luz. Links de micro-ondas. Também usam links de micro-ondas, que são conexões sem fio entre torres altas. Essas torres ficam espalhadas pela cidade, transmitindo sinais em linha reta, evitando o uso de cabos em locais complicados. Comunicação via rádio. Além disso, pode incluir comunicação via rádio, como o walkie-talkies usado por equipe de segurança e resgate. Eles dependem de torres repetidoras para ampliar o acesso do sinal. Vulnerabilidade da MAN. Mas tem um ponto muito frágil. Se acontecer um desastre, tipo um terremoto, uma enchente ou um acidente, esses cabos podem ser cortados e as torres podem cair. E quando isso acontece, a cidade inteira pode ficar sem internet, telefone e comunicação por rádio. WAN, rede de longa distância. WAN é o maior tipo de rede que existe. Ela conecta várias redes menores, como LANs e MANs, espalhadas por cidades, países e até continentes. A internet que você usa todos os dias é o exemplo mais conhecido de um ano. É graças a ela que você participa de reuniões no Zoom, manda e-mails para o outro lado do mundo e assiste vídeos no YouTube. Como funciona a WAN na prática? Conexão local. Você envia o e-mail daqui do Brasil para um amigo lá nos Estados Unidos. Primeiro, o seu dispositivo se conecta ao Wi-Fi da sua casa, que é uma WLAN. Esse Wi-Fi manda um e-mail para o roteador. Provedor local. Do roteador, o dado viaja pelo cabo de internet até o provedor de internet local, que é parte da MAN. Viagem internacional. Aí começa a parte longa da viagem. O provedor envia o e-mail por cabos submarinos, que são cabos enormes no fundo do oceano que conectam países e continentes. Esses cabos submarinos são a espinha dorsal da transportando bilhões de dados todos os dias. E além dos cabos, a ONIAN também utiliza satélites para conectar áreas remotas onde não tem cabo. E é desse jeito que você aqui do Brasil envia um e-mail para uma pessoa lá dos Estados Unidos. VPN, rede virtual privada. VPN é uma rede virtual que cria uma conexão segura e criptografada por cima de qualquer outra rede, principalmente a internet. Isso significa que mesmo usando uma rede pública como o Wi-Fi de um café ou um aeroporto, os seus dados ficam protegidos contra bisbilhoteiros e hackers. Vantagens e usos da VPN. Alteração de localização. Outra vantagem da VPN é que ela altera a sua localização virtual. Você pode estar no Brasil, mas parecer estar nos Estados Unidos, Japão ou qualquer outro lugar do mundo. Acesso a conteúdo bloqueado. Por isso, muitas pessoas utilizam o VPN para acessar sites bloqueados no seu país, como redes sociais censuradas, serviços de stream com catálogo restrito e até conteúdos adultos. Trabalho remoto seguro. Além disso, empresas usam VPN para permitir que funcionários trabalhem dentro de casa com segurança, acessando arquivos e sistemas da empresa como se eles estivessem no escritório fisicamente. Na prática,
Quando você se conecta a uma VPN, os seus dados são criptografados dentro de um túnel seguro até o servidor VPN, que faz basicamente a conexão entre você e a internet. Isso garante que ninguém no meio do caminho, nem o seu provedor de internet consiga ver o que você está fazendo online. SAN, Rede Diária de Armazenamento. Essa é uma rede espacial e ultra rápida, feita apenas para conectar servidores a dispositivos de armazenamento. Diferente das redes comuns que ligam computadores para a internet ou troca de arquivos, a SAN foi criada exclusivamente para armazenar e recuperar dados na velocidade máxima. Ela conecta esses dispositivos de armazenamento direto nos servidores, utilizando cabos de fibra ótica dedicados ou internet de alta velocidade. Isso faz com que o acesso aos dados seja muito mais rápido e confiável do que numa rede comum. Grandes empresas como Amazon, Microsoft e Google dependem de SANs para armazenar e acessar os enormes volumes de dados que eles gerenciam diariamente. E vale lembrar, armazenamento é um assunto gigante. Aliás, eu já fiz um vídeo explicando todos os tipos de armazenamento de dados em apenas 8 minutos. Vou deixar aqui em cima.